Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Olá, boa noite. Falamos diretamente aqui do estúdio da Gramado TV, no Largo da Borges, no coração de Gramado. Veja na edição de hoje: 770 novos casos de Covid. 13 estão internados no Hospital Arcanjo São Miguel. Projeto de vereadora pretende garantir doula em hospital. Escola da Magia é a mais nova atração temática de Gramado. Fechado há 2 anos, cinema deve reabrir em abril. E uma entrevista com o prefeito Nestor Tissot. Ele fala sobre a arrecadação de 2021 e como pretende cumprir o orçamento de 2022. Confira em um minuto. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. Gramado tem 770 novos casos de Covid e 13 internados em hospital. O primeiro boletim de fevereiro divulgado pelo Centro de Operações de Emergência aponta que 770 novos casos de Covid surgiram entre os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. E 710 casos foram considerados recuperados. 390 moradores seguem tratamento para a doença, sendo que 13 estão no Hospital Arcanjo São Miguel. Projeto de vereadora pretende garantir doula em hospital. A proposta é de autoria da parlamentar Rose Ecker Schmidt. Na justificativa, Rose expõe a importância que este serviço proporciona à mulher por meio do conforto físico, apoio emocional e suporte durante todo o processo. O acompanhamento utiliza técnicas de alívio da dor, exercícios de preparo para o trabalho de parto, além de técnicas de relaxamento e respiração. Escola de Magia é a mais nova atração temática de Gramado. Já está em operação a Escola de Magia, um espaço de mais de 1.000 metros quadrados que possui claras referências a Hogwarts, de Harry Potter. O novo parque temático fica no bairro Carniel. Depois de fazer sua matrícula, ou seja, pagar o ingresso, os alunos da magia são guiados por monitores, professores e diretores da escola, ao longo de diferentes salas de aula. As atividades incluem vestir uma capa de invisibilidade, fazer poções, assistir a uma aula de botânica e aprender a se defender contra as trevas. O criador da Escola de Magia, Anderson Torres, fala como surgiu a ideia e sobre a ampliação do parque. A gente acompanha muito esse universo de magia, né? Então, conforme a gente foi vendo os filmes e livros, a gente pensou por que não abrir um local onde as pessoas possam vir e fazer magia. Que vem na segunda etapa do empreendimento. Nessa segunda etapa, a gente está pensando no local externo do parque. Então a gente vai fazer vassouras voadoras, onde as pessoas vão poder andar no circuito. Então ela vai ter um tempo que ela vai poder fazer esse circuito. E também a gente vai poder fazer o bruxo ball, onde as pessoas vão poder praticar um esporte. Fechado há 2 anos, o cinema deve reabrir em abril. Fechado desde o início da pandemia em março de 2020, o Cine Embaixador deve reabrir em abril.
Até lá, a diretoria do cinema pretende realizar algumas melhorias, como a construção de um deck na parte externa. Durante os 2 anos de fechamento, o embaixador realizou manutenção predial e dispensou todos seus funcionários. De acordo com o presidente do Conselho de Administração, Juarez Bordim, o prédio tem um custo de manutenção de R$10 mil mensais. Entre as ações que precisam ser feitas está a revisão da rede elétrica. Em função da pandemia, o cinema também perdeu durante 2 anos a arrecadação que tinha com o aluguel da fachada para a Gramadotour, que realizava ali o show de acendimento de luzes. A diretoria do embaixador reconhece que a cidade do cinema precisa ter uma sala em funcionamento, mas lembra que um cinema tão grande, com 950 cadeiras, como é o caso do embaixador, tem um custo operacional igualmente grande. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em Gramado e região. Nesta semana, o ar seco tende a predominar na região com um sistema de alta pressão atmosférica no comando das condições do tempo. O vento favorece o ingresso de ar mais ameno, sobretudo nas noites, manhãs e madrugadas, que poderão ter queda mais acentuada de temperatura, com expectativa de marcas que poderão ficar abaixo da média histórica de fevereiro. Nesta quarta-feira, a temperatura mínima será de 13 graus e a máxima não passa dos 26. Voltamos agora com a entrevista do dia e hoje o meu convidado é o prefeito Nestor Tissot. Prefeito, prazer em tê-lo no programa. Prazer é todo nosso, Mirão. Então, prefeito, eu vou fazer um programa hoje perguntando só na área financeira. 2021 foi um ano difícil com a pandemia. A prefeitura conseguiu cumprir o orçamento que tinha? Realmente, iniciamos o mandato com muito problema em função do Covid, a economia totalmente parada. Nossa preocupação inicial foi cuidar da saúde, como nós dizíamos na campanha, mas a economia e quem tivesse bem tinha que trabalhar, porque a vida continuaria, né? E foi passando os meses, chegou junho, julho, a economia começou a dar sinais de recuperação e ali foi um alento, foi uma expectativa que se tornou já real, positiva, que nós teríamos um ano um pouco melhor. E foi o que aconteceu, chegamos no final do ano, uma situação já mais equilibrada, conseguimos amortizar boa parte da dívida e conseguimos fazer algum investimento, sempre cuidando muito do dinheiro gasto, né, para a gente poder levar a bom termo, né? Diminuímos muito a despesa pública, com folha de pagamento, revisamos contratos, diminuímos contratos, enfim, uma economia que qualquer empresa privada faria, nós tentamos e fizemos na prefeitura também, meu. O orçamento no ano passado foi de 273 milhões. Isso. Esse ano vai ser de quanto? 330 milhões está previsto o orçamento 2022. Esperamos que a gente consiga alcançá-lo, né? O senhor é prefeito já de alguns mandatos, tem experiência em Brasília. Está muito difícil buscar dinheiro na capital federal? Olha, meu, sempre foi difícil, né? Mas nós temos dito sempre repetido sempre as mesmas palavras. Com bons projetos e um trabalho assíduo, né, de parceria lá com os parlamentares, de presença em Brasília, um bom relacionamento, a gente vai conseguir recursos. Brasília sempre teve e sempre terá dinheiro, independentemente do presidente que lá estiver. O que precisa é os prefeitos se mobilizar com bons projetos, montar uma equipe dentro da prefeitura que saiba e que conheça a área de fazer bons projetos, para simplificar esse trabalho de análise lá em Brasília. E quando vierem as correções exigidas, isso tem que ser feito imediatamente, não pode ter horário. Porque depois passa, o recurso está lá em Brasília naquele dia, no dia seguinte pode não estar mais. Então tem que ter essa agilidade, essa insistência, né, e ter uma boa equipe. E o prefeito tem que fazer esse trabalho, né, de vasculhar os ministérios, as áreas onde ele pode buscar os recursos. A lei do Ministério hoje é fundamental, me parece, pelo que a gente tem visto, a emenda parlamentar, a busca pelos deputados. Importante, sempre foi importante, vai continuar sendo enquanto tivermos esse modelo político, né, em Brasília. Tanto os deputados como os senadores têm recursos, né, das suas emendas.
talvez individualmente ela não é muito significativa para o município, mas na soma geral, conseguires aí 4, 5 emendas de vários deputados, o valor no final é significativo. Então, ela dá mais mão de obra, porque são valores menores, os projetos têm que ser picados, digamos, né? Mas vale a pena, é um recurso que está lá disponível e os prefeitos têm feito esse trabalho de busca desses recursos também, que são muito importantes. A Câmara aprovou no final do ano o aumento da taxa de lixo e do IPTU. O que isso vai impactar no bolso do contribuinte em geral? Qualquer aumento ele impacta, né? Mas nós temos determinação do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Por exemplo, o lixo está defasado há muitos anos. Há muitos anos o que se cobra de lixo e o que se paga, a diferença vem aumentando ano a ano. E essa disparidade o tribunal já está apontando que ela tem que ser diminuída ou igualitariamente. O município não pode continuar bancando essa coleta de lixo. A questão também, a outra questão é o lixo, a gente chama de lixo verde, mas na verdade é o título lixo verde. É todo aquele lixo, sofás, cadeiras, móveis, enfim, tudo aquilo que se encontra diariamente na área do município que não é cobrado. Então, nós passamos a cobrar também ao recolhimento desse lixo verde, como foi denominado. Também os geradores de lixo em maior quantidade, onde o caminhão necessita muitas vezes uma coleta especial, numa empresa ou algum negócio maior que produz mais lixo, ali também foi diferenciado um pouco o valor em relação à casa, à moradia do cidadão. Então, nós procuramos fazer um aumento de taxas, mas com muita justiça em cada unidade. Poderá haver algum desencontro nesse primeiro momento, mas a Prefeitura está lá com os seus técnicos na área da Fazenda, para receber, né, o cidadão que discordar de algum problema, para ir lá tirar suas dúvidas. E isso é uma necessidade que a gente tem que rever. Uma coisa que nós fizemos também, aproveitar a audiência, Miron, nós fizemos um geoprocessamento também das residências, das áreas. De épocas em épocas, o município é obrigado a fazer esse geoprocessamento para buscar aquelas construções que não estão registradas na Prefeitura. E se percebeu muita construção não registrada na Prefeitura. Isso é uma obrigação do poder público também buscar esses recursos. Porque em Brasília, uma coisa acontece muito, o governo está muito esperto em Brasília. Tu vai lá buscar o recurso, isso é uma parte, tá bom, eu estou aqui em nome de Gramado buscando esse projeto, o recurso do Ministério tal. E muitos técnicos perguntam, mas como é que está a sua arrecadação lá, prefeito? Qual é a sua receita própria? O que o senhor está fazendo para o senhor aumentar a sua receita própria? E realmente, se não tiver um embasamento correto do que tu estás fazendo, das tuas obrigações, Brasília também te barra. Sim, tu vem aqui buscar dinheiro, mas tu está deixando de cobrar o que é de obrigação do poder público da tua cidade. Então, primeiro faça seu tema de casa e depois vem aqui. Eu já ouvi muito isso em Brasília. Então, nós procuramos fazer com justiça. A gente não quer cometer injustiça com ninguém. Se a pessoa se sentir prejudicada, procure a Prefeitura, vamos esclarecer, vamos mostrar. Então é isso que nós estamos fazendo, é bem claro, né, meu? O senhor falou em lixo, para terminar, há uma previsão de licitar o serviço de lixo? Sim, ela está em andamento a licitação, agora eu acho que a primeira quinzena já devemos ser a empresa vencedora. Agora, é uma das piores licitações que as prefeituras de modo geral passam, porque aparecem empresas sem a mínima condição de executar o trabalho. Aí muitas vezes diminui o valor para conseguir o êxito na licitação e depois, na hora de cumprir o contrato, falta um caminhão, semana que vem está chegando o caminhão, faltam pessoas, diminuir uma coleta. Então o fiscal do contrato tem que estar ali dia e noite fiscalizando e fazendo ajustes, reclamações. Então é um problema. A maioria das empresas não são empresas sérias, infelizmente. Isso acontece em toda a parte do Rio Grande que a gente fala com os prefeitos. Então muitas vezes o serviço ele não é de boa qualidade, não é porque a Prefeitura está deixando a desejar ou coisa parecida, mas é o vencedor da licitação muitas vezes que tem dificuldade de cumprir os custos dentro daquilo que ele se propôs, né? Então esse é um problema eterno que as prefeituras vão ter que enfrentar. Tomara, né, que a empresa vencedora
tenha condições, né, de absorver isso. Mas, de modo geral, isso que deu aí é a falta de estrutura das empresas. A Prefeitura nunca deixou de pagar, mas e ainda a sorte que nós seguramos o recurso na Prefeitura para não pagar, porque nós sabíamos que esse recurso não iria na mão do trabalhador. Eles iam pegar o dinheiro, iam fazer uso do dinheiro e depois iam deixar os trabalhadores sem salário. Então, exigimos as negativas de fundo de garantia, de INSS. No momento que apresentar isso aqui, está aqui o dinheiro de vocês, agora pagam os trabalhadores. Então, se a gente não... Até isso tem que fiscalizar mesmo, não seria trabalho da Prefeitura, entende? É uma coisa automática, qualquer empresa tem que cuidar das leis do seu trabalhador, né? Mas a questão do lixo, realmente, ela é muito complicada. Fevereiro se resolve. Com certeza, fevereiro se resolve. Prefeito Nestor Tissot, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, um abraço a todos. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã aqui pela Gramado TV e pelo canal da BA TV em toda a net do estado, a partir das 7h30 da noite. Boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.